para isso. Teremos sim. Que legal. Bom, então, anos iniciais, ok, aqui eu vou entender direitinho, né? Agora, ainda em OE, a gente vai para o julho agora, né? Os meninos estão conectados aí, para continuar falando um pouquinho aí da orientação de estudos. Agora vamos falar um pouquinho de como é que vai ocorrer nos anos finais e ensino médio. Então, com o Júlio, né? Conectado para a gente. Ótimo. Oi, gente, boa tarde. Vou tentar adubar um pouquinho dessas sementes, né? Como disse o Renato, da recomposição, ver se a gente consegue chegar aí a alguns entendimentos. Então, acho que o primeiro elemento que talvez cause um pouco de dúvida é justamente a maneira como a gente está chamando a recomposição de aprendizagem, né? Então, acho que se a Andrea especificou claramente para a gente como é que a recomposição ocorre nos anos iniciais, nos anos finais do ensino médio, é claro que várias práticas de recomposição de aprendizagem podem acontecer sem prejuízo, mas a ideia foi também criar um espaço dedicado a isso, que é o que a gente está chamando de aula de orientação de estudos, que ocorrerá tanto nos anos finais quanto no ensino médio. A ideia das aulas de orientação de estudos é justamente tentar apoiar os nossos estudantes onde a gente sabe que eles têm a maior dificuldade de aprendizagem, né? Justamente em língua portuguesa e matemática. A gente sabe que os níveis de proficiência não estão nem próximos do ideal, tá? Então, dessa forma, foi introduzida uma aula de orientação de estudos, né, tanto para os anos finais do ensino fundamental, quanto também para o ensino médio, com a intenção de poder aprofundar em alguns temas foco que foram selecionados, tanto para matemática quanto para a língua portuguesa. Tá? A ideia aqui da orientação de estudos é que o aluno possa, de maneira bastante autônoma, navegar por esses objetos, né? Claro que os objetos serão indicados, objetos foco, os temas a serem abordados, trabalhados, enfim, serão indicados claramente para o docente, mas a ideia é que o estudante possa ter protagonismo nesse processo, não só para estimular o prazer por aprender, né? E é por isso também que a gente traz as plataformas para orientação de estudos, porque a gente sabe que é um tipo de metodologia que é conectado com a geração, é conectado com os estudantes, eles gostam bastante de usar, mas também para estimular esse protagonismo, esse autoconhecimento no que diz respeito ao nível de proficiência do estudante, né? Então, esse estudante tem a autonomia de entrar naquele tema foco, naquele objeto, e entender, poxa, eu estou indo super bem nesse objeto, eu quero ser mais desafiado, ou eu preciso de mais apoio, ou de repente eu estou tranquilo aqui do jeito que eu estou, enfim. Então a ideia é dar esse protagonismo para o estudante. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu já vou colocar minha tela para vocês, tá, pessoal? Para mostrar como é que isso vai acontecer de fato, né? Tanto do ponto de vista do professor quanto do estudante. Claro, com um foco maior aqui do estudante, uma vez que a experiência deles vai ser mais extensiva no que diz respeito a outras plataformas. Acho que só para pontuar, eu vou explicar bastante aqui sobre a orientação de estudos de matemática, tanto para anos finais quanto para ensino médio, tá? E a parte de língua portuguesa, depois a gente passa a bola aqui para o Denis, que vai aprofundar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, vou pedir licença, pessoal, para transmitir a minha tela, tá? Estou pedindo aqui o compartilhamento. Só peço que vocês deem um ok para mim, que está tudo bem, que está aparecendo para vocês, para a gente poder iniciar. Tudo bem? Ok. Estamos vendo sua tela, Júlio. Legal, que bom. Então, gente, vamos lá. Do ponto de vista do professor, né? O que o professor precisa se preparar? Como é que ele se prepara para essa aula de orientação de estudos, para essa aula de recomposição, que é como a gente está chamando, né? Então, assim, nós disponibilizamos dentro do repositório, que já é um lugar que está super conhecido por todos e todas, né? Onde a gente encontra os materiais digitais, os vídeos, os roteiros. Nós criamos uma nova aba chamada Acervo Digital. Não sei se todos e todas já perceberam. Onde a gente pode disponibilizar não só as orientações para a aula de orientação de estudos, quanto também tutoriais para o uso das plataformas e, enfim, para outras temáticas também, tá? Então, dentro do Acervo Digital, esse professor precisa vir aqui por classificação. Ele seleciona materiais pedagógicos, seleciona orientações docentes, e em subcategoria vem para orientação de estudos. Pode ver que ele já sinaliza anos finais e ensino médio. Ao fazer isso e pesquisar, vai encontrar todo o material de orientação de estudos do primeiro bimestre, é claro, né, para a matemática e para a língua portuguesa. Tá? Como vocês podem perceber, esse é um material que é um material bimestral. Tudo bem? Então, a ideia é que o professor tenha visibilidade, porque, né, como o tema será abordado o bimestre inteiro, e a ideia é que os alunos possam recompor e aprender bastante nesse tema durante o bimestre, a gente possa focar ali em 4 temas no ano, e aí o professor vai ter essa visibilidade com bastante tranquilidade. Ao clicar aqui, vocês vão perceber que é sempre em PDF. A gente baixa o material de orientação de estudos, começando pelos anos finais em matemática, e vocês vão encontrar um material muito semelhante àquilo que é o material digital das aulas regulares, tá?
No caso aqui dos anos finais da Matific, o que a gente trouxe para vocês? Os objetos focos de cada ano, tá? Então, eu trago aqui, por exemplo, o sexto ano. Eu tenho os objetos do meu uso regular, tá? Então, eu sendo um aluno regular, eu vou acessar essas temáticas aqui, o professor pode me orientar nesse sentido. Caso eu sinta dificuldade, vá mudar de nível para um nível mais fácil, né? Eu tenho outras temas foco, e caso eu sinta facilidade e queira aumentar o nível de dificuldade, eu tenho alguns outros. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas entrando na plataforma, acho que vai ficar bem claro, bem fácil de enxergar, tá bom? Então, esse material aqui é para o professor de orientação de estudos, durante o seu momento de aula, poder entender aquilo que se espera do aluno durante o bimestre, tá? No caso, vou focar aqui no sexto ano, que acho que vai facilitar o nosso processo. Então, poxa, a professora entrou na aula de orientação de estudos, orientou os estudantes, abriu ali com eles, vamos entrar então entrar na Matific para ver a experiência do estudante, tá? Quando o estudante entra na Matific, ele vai encontrar essa telinha aqui. Vamos lembrar sempre que é para entrar via CMSP, eles já entram logados nas contas deles, tudo bonitinho. E a ideia da orientação de estudos é que eles possam utilizar a zona de treinamento, tá bom? Clicando aqui na zona de treinamento, eu já vou acessar ela com os temas que teoricamente são do nível da minha série. Podem reparar que aqui na parte superior direita eu encontro duas flechinhas, né, em que está escrito no nível. No nível significa um nível intermediário, né, um nível básico ali para quem está naquela série, tá? Como eu mostrei para vocês o material, estou no sexto ano, tem o tema multiplicação, por exemplo. Eu, como professor, oriento, vamos entrar ali, vamos olhar, enfim. Ele encontra aqui multiplicação, dentre vários outros temas, tá? Aqui tem uma série de temas que são do sexto ano, que podem ser abordados em outras perspectivas, mas como a gente está focando em alguns temas por bimestre, a ideia é poder direcionar exatamente aquilo que se espera durante os bimestres. O estudante encontrando aqui multiplicação, ele clica em praticar e ele vai encontrar alguns joguinhos aí que são coerentes com o ano dele, com a série dele, com aquilo que se espera de nível de proficiência nessa série. Clicando no jogo, eu não vou só acessar porque, enfim, vai se criar uma série de situações, a gente está com o tempinho um pouquinho apertado. Mas ele pode jogar aqui qualquer um dos jogos e vai aparecer para ele quantas estrelas ele fez ao final, tá? Esse é um indicativo importante. Se o aluno entra na zona de treinamento, quer acessar um jogo e ele já tem algumas estrelas, seja uma, duas, três, quatro ou cinco, em cima de alguns jogos, significa que esse jogo já foi realizado, tá? Então, ele não realiza de novo. Claro que pode realizar de novo, caso tenha errado, caso tenha ido mal, não tem problema, mas só para sinalizar isso claramente, vocês saberem do que se trata. Tudo bem? Bom, se eu, como estudante, achei então que estou um pouco desafiado, quero aumentar o desafio, aqui na parte superior direita, onde eu encontro no nível, eu clico na flechinha para a direita e vou ficar mais difícil. Encontro aqui multiplicação novamente, coloco em praticar e posso jogar aqui meu joguinho. O mesmo se dá caso eu esteja com mais dificuldade. Então, volto aqui para o nível e a ideia seria baixar mais um nível, né? Pode ver que aparece aqui mais fácil, onde eu estava. Tenho aqui multiplicação novamente e já tenho outro compêndio de atividades, sempre conectado com aquilo que deveria já ser pré-requisito para essa série. Tá? Então, a ideia é um pouco essa. E, é claro, separamos mais do que um assunto, porque eles se conversam, né, como tema, como objeto, foco do bimestre, e a ideia é que o professor possa ter essa visualização. Poxa, estou com um estudante que já acabou multiplicação aqui no sexto ano, o que eu faço? Vou trabalhar com divisão, resolução de problemas, vou trabalhar com ordem das operações, vou trabalhar com decimais, então tem outras possibilidades. A ideia é que seja um bimestre realmente de trabalho bastante direcionado e de reforço, efetivamente. Tudo bem? Essa é a nossa orientação de estudos dos anos finais em matemática, tá? Vou falar um pouquinho agora do ensino médio, pessoal. No ensino médio, a gente vai utilizar o apoio da Khan Academy para a aula de orientação de estudos, tá bem? Para o professor, o processo é muito semelhante. Organizar, claro, a sua série, ele entra aqui no repositório novamente, né? Encontra os materiais de orientação dentro do acervo digital, como eu sinalizei para vocês anteriormente, seleciona o material aqui no ensino médio de matemática e é exatamente a mesma coisa, né? Eu abro aqui e eu tenho de novo um material que é bimestral para todo o ensino médio, tá? Então aqui você vai encontrar o tema foco da primeira, da segunda, da terceira série, com orientações de como acessar, que é exatamente o que eu vou fazer agora, tá bom? Então essa é a vida do professor. Encontra esse material, organiza a sala, orienta conforme está trazido aqui no material digital. Não material digital, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer com isso. Do ponto de vista do estudante,
Acessando via CMSP, a Khan Academy tem a particularidade de que é necessário fazer login via Google, né? Então, já vou aproveitar e fazer esse reforço também para as aulas regulares, sempre que formos usar a Khan Academy, né, do ponto de vista da matemática, seja orientação de estudo, seja na aula regular, precisa se fazer o login com a conta Google institucional, docentes e estudantes, tá? Eu, como estudante, vou entrar aqui na minha conta, só para vocês verem, né, como é que fica esse procedimento, tá bem? Acessando a Khan Academy, eu vou encontrar minha tela inicial. E aí, o que acontece? Só fazendo login aqui, gente. Os alunos, meu perfil é um pouco híbrido, tá? Então, eu vou mostrar só o que o aluno acessa. O aluno encontra mais ou menos essa tela, quando ele acessa a Khan Academy via Google, vai indicar para ele o que ele está fazendo, qual foi o progresso dele, enfim. E aí, como que ele encontra a orientação dos cursos, né? Se ele acessar aqui os cursos dele, né? E descendo tanto, ele vai encontrar São Paulo, que é o nosso curso de São Paulo, que a gente usa tanto, né, já desde o ano passado. Podem reparar que, além do regular, aparece agora também o curso de OE, né, que é o que é esperado ser realizado na orientação de estudos. Sou um aluno da primeira série, entrei na orientação de estudos, cliquei no meu curso de OE de São Paulo, aparece para mim aqui, então, 2 unidades referentes ao primeiro trimestre. Algo importante. São 2 unidades porque não caberia as 8 aulas, né? Pensando em um bimestre, 8 semanas, enfim, as 8 aulas de uma unidade só. Então, nós quebramos de 1 a 4, de 5 a 8, mas só uma questão pro forma, tá? Não tem grande diferença aí entre uma coisa e outra. E a ideia aqui, aula 1, né? Eu tenho o tema da minha aula, como identificar números irracionais, né? E aí vou ter 3 níveis novamente: o nível intermediário, o nível iniciante e o nível avançado, tá? E aí, de novo, gente, a ideia é que o estudante possa navegar conforme ele se der dificuldade, conforme a proficiência que ele mesmo identifique com o apoio do docente, tá? Então, a princípio, sempre no intermediário, clico aqui na aula 1 intermediária, vai aparecer aqui os meus recursos, então aparecem os vídeos de apoio, eu vou seguir os exercícios, aparecem os exercícios aqui, né? No caso, são 4 perguntas, o bloquinho, né? E aí, na realização, ele vai realizar aqui cada um dos 4 problemas, tá bom? E depois ainda aparece, enfim, mais 4, enfim, a ideia é que essa seja uma aula deles poderem praticar bastante, poderem exercitar bastante. Enfim, e são dúvidas que sempre surgem, né? Mas, poxa, dessas 4 perguntas, o que acontece? Enfim, qualquer pergunta que o aluno realizar, qualquer questão que ele concluir, a gente consegue ter um registro, consegue ter uma identificação posterior, tá bom? Então, assim, pessoal, a ideia é mais ou menos essa, é um movimento de bastante autonomia mesmo para os estudantes. A ideia é poder dar visibilidade para eles e dar a possibilidade de acessar as plataformas e realizar algo que está direcionado àquilo que a nossa equipe curricular identificou como grandes temas para cada uma das séries, para cada um desses componentes curriculares, e a experiência dentro de matemática ela se divide dessa forma. Dentro da Matific, na zona de treinamento para anos finais, dentro da Khan Academy, dentro do curso OI São Paulo para o ensino médio. Tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso. Vou parar de compartilhar por aqui e vou convidar o Denis com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o registro de aula na sede e como ocorre o disparo automático dessas tarefas para o estudante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhei aqui. Primeiro na sede, né? O professor vai acessar a sede, vai aqui em diário de classe, registro de aulas, registro de aulas. Aqui vai trazer, né, o ano e a disciplina língua portuguesa, tá? A gente vai clicar aqui, vamos ver aqui do sexto ano A. A gente vai escolher a data da realização da aula, colocar aqui no caso dia 19, hoje, o horário, a gente coloca aqui o horário, e a aula. É obrigatório a gente descrever aqui um breve resumo da aula que foi dada, tá? Vou colocar aqui como
teste e salvar. Aí traz aqui para a gente registro salvo com sucesso. Para componentes que fazem parte da tarefa SP, a atividade da aula será liberada para a turma no CMSP, tá? Então, vai ser feito um disparo dessa tarefa, tá? Ele vai entrar uma fila de processamento, depois o aluno vai receber lá no centro de mídias. Eu vou acessar aqui o centro de mídias agora. Acessando como aluno, tá? O aluno vai acessar o centro de mídias, pode ser pelo aplicativo, pela web. Vai entrar na turma dele, tá? Aqui a gente está usando um usuário teste, né? Então, vamos supor aqui que a gente está entrando na terceira série, tá? Vai entrar tarefa SP e vai clicar aqui na disciplina Língua Portuguesa. As tarefas aqui a fazer vão ser trazidas, vão ser mostradas, tá? Eu vou clicar nessa. O aluno vai realizar a atividade. Eu vou clicar em outra tarefa aqui. Essa daqui foi a do sexto ano, né, que eu acabei de fazer o registro ali. E vão ter aqui as alternativas, né, de cada questão para ele responder. Ele vai responder aqui, vai escolher uma alternativa e vai clicar em finalizar. A atividade foi entregue, já é mostrado para o aluno na hora, né, o que ele acertou e o que ele errou. Ele acertou aqui, no caso, alternativa A, tá? E ele colocou a alternativa A, mas era a alternativa C. Tá? O professor depois vai receber essa atividade, ele vai conseguir visualizar. Agora, aqui no repositório, a gente vai fazer o login, que é o mesmo login da sede. Para a gente ver aqui no acervo digital o tutorial, esse passo a passo. Tá? A gente vai colocar aqui em tutoriais, plataformas, tarefa SP. Aqui é o tutorial em PDF, né, que você baixa o tutorial em PDF. E aqui é o vídeo, né, um vídeo tutorial falando sobre o registro de aulas e tarefas. A gente também pode encontrar esses materiais aqui em materiais de orientação, clicando aqui, e vai levar a gente para o centro de mídias. Site do centro de mídias, aqui material de orientação. A gente tem alguns outros tutoriais, né? Então aqui, ó, vídeo tutorial registro de aulas e tarefas. E o em PDF registro de aulas e tarefas. É dessa forma que é feito, né? E o disparo da tarefa enviado para o estudante. Eu volto a palavra aí para o estúdio. Denis, obrigado aí por mostrar aí para a gente como é que ficou o novo registro de aula, né? Legal aí algumas mudanças, né? Agora, principalmente o disparo automático aí da tarefa, algo muito bom aí para a gente, hein? Muito bom. Agora, só retomando aqui a orientação de estudos, né? Nós tínhamos visto inicialmente aí com a Andrea, né? Como que vai ocorrer nos anos iniciais. Aí vimos com o Júlio, né? Como é que ocorre nos anos finais e no ensino médio, né? Aí lembrando que agora a gente consta na matriz, né? Aulas destinadas para orientação de estudo, né? Então, a gente pensar que nos anos finais
tem já previsto para ocorrer, no ensino médio nas PEIs, né, já está previsto aí também na matriz para ocorrer, né, e o aluno também na escola regular ele vai poder fazer isso no momento pós-aula, né. Então o Júlio orientou ali um pouco sobre a Matific, falou um pouco sobre a CAN, né, mas acredito que o Denis consegue falar um pouquinho para a gente também sobre língua portuguesa, né. Acho que a gente está devendo essa orientação aqui sobre língua portuguesa. Consegue falar um pouquinho para a gente? Júlio não, né? O Denis, aí sobre língua portuguesa, como é que vai ocorrer a orientação de estudo no ensino médio? Eu vou preparar aqui, depois a gente pode voltar, tá? Eu vou preparar aqui essa parte porque não apareceu para mim. Tá ok, então, tá? Então a gente retoma aqui, a gente vai seguindo com a live e o Denis volta aí para nos ajudar aí um pouquinho mais sobre como é que vai ocorrer em língua portuguesa. Bom, pessoal, acho que pode tirar a tela só um minutinho, porque esse tema é bastante importante. Eu voltei para a gente amarrar esse tema que a gente tratou aqui de forma separada, porque cada especialista aí compete a uma etapa de ensino, a matemática e ao português, quando a gente fala de anos finais e médio. A gente tem na matriz deste ano recomposição da aprendizagem para todos os alunos de anos finais e médio na grade curricular, e a gente tem para todos os alunos de PEI no ensino médio, sabendo que no ensino regular a gente também está recomendando enfaticamente o uso das tarefas de recomposição pelos alunos. Além disso, a ideia é que a gente também ataque a defasagem de aprendizagem lá nos anos iniciais. Então, por isso que a Andréia trouxe o tema ao falar dos anos iniciais, o Júlio trouxe ao falar de matemática para anos finais e médio, e agora, daqui a pouquinho, eu quero mostrar para vocês, em língua portuguesa, anos finais e médio. Então, a gente tem conteúdos, né, aula a aula, para português e matemática nos anos finais e médio, para serem usados com esse objetivo. 2 pontos importantes. A recomposição é um remédio para a defasagem da aprendizagem. Digamos que a prevenção da defasagem é o que o próprio secretário disse, a gente ter boas aulas que evitem que os alunos cheguem em condições de defasagem da aprendizagem. Mas a gente sabe que a gente tem que atacar um problema já existente, bastante grave. Só para citar um exemplo, mais de 90% dos nossos alunos de ensino médio estão ou no básico ou no abaixo do básico em matemática, né? Então a gente tem um problema aí para atacar, que, como a gente sabe, também foi agravado pela pandemia. Então, pensando nisso, a gente montou um projeto de recomposição. Esse é o primeiro ponto a ser enfatizado. Segundo ponto, a gente sabe que a gente já usa CAN, Matific e tarefa para outros objetivos. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é o uso da plataforma de tarefas CAN e Matific para recomposição. Outra coisa é CAN e Matific na aula e a tarefa SP, que é a tarefa de casa do aluno para todos os componentes, né? Então, é importante ressaltar aí esses 2 pontos. E aí, Andréia já falou de anos iniciais, Júlio falou de matemática, anos finais e médio, e agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um exemplo de uma tarefa de língua portuguesa. O secretário comentou aí no início da Raíssa Leal, né? Então, eu vou procurar aqui justamente essa tarefa para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui a navegação. Como que eu compartilho minha tela? Eles já compartilham lá. Só usar? Isso. Então, tá bom. Vocês me dizem quando tiver. Já tá valendo. Perfeito. Então, aqui eu estou navegando numa forma de navegação nossa aqui, né? Não é a forma de navegação do aluno, mas só para vocês visualizarem o que a gente está mostrando para vocês. Só um minutinho. Vou ter que colar aqui, gente. Calma. Estamos ensaiando ao vivo. É isso, quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. E nós estamos agora com a coordenadora da Copérgia mostrando aqui como é que funcionam as tarefas, hein? Colocando em prática. Então, vou acionar aqui o botãozinho. Procurar. Só um segundo, gente. Eu vou jogar aqui um nome específico que vai me levar para essa tarefa que eu quero mostrar para vocês. Então, é tarefa SP12. Por isso que não estava dando certo, eu estava digitando errado aqui.
Então, eu vou procurar aqui exatamente a tarefa que o secretário comentou, que é focada na Raíssa Leal. Então, vou abrir aqui para vocês. Ó, visualizar, estou clicando em visualizar. Vou colocar aqui na visualização de computador, né, para ficar maior, de desktop. E aí eu vou mostrar para vocês o que é essa tarefa. A tarefa é uma mini aula, tarefa de recomposição. Então, ela é composta por atividades, geralmente, de interpretação de texto e gramática, né? E aí, com temas alinhados à realidade do aluno. Então, essa aqui, por exemplo, o tema é a Raíssa Leal, né, a nossa super campeã. E aí, começa um grupinho de questões. Então, aqui, por exemplo, tem o lead de uma notícia, né, com questões relacionadas a ela. Aí depois vem a hora de praticar, com um textinho de instruções, mais textos para o aluno, né, para ele seguir aí a execução dos exercícios. Sempre vai ter um videozinho para o aluno assistir. E aí mais questões, né? São 10 questões por tarefa. E aí, no final, sempre tem uma missão final para o aluno resolver. Quando ele clica, né, ele consegue verificar se a resposta dele está certa ou errada, tá? E aí, aqui, ele finaliza a tarefa. Um ponto importante sobre a tarefa de língua portuguesa, vou ir mostrando aqui para vocês de novo enquanto eu falo, é que ela foi feita em 3 níveis de dificuldade. Então, tem desde o nível iniciante até o nível avançado, para que o aluno faça os exercícios de acordo com o nível em que ele está. Então, é uma questão de atacar, não a gente ataca, sim, a defasagem de aprendizagem, mas a gente também oferece para o aluno que não está nessa condição de defasagem atividades focadas no seu nível de complexidade, tá? Então, só queria mesmo amarrar aqui as falas da Andréia, do Júlio e agora a minha, para a gente falar desse tema da recomposição da aprendizagem e como nós estamos atacando esse tema através de uma iniciativa aqui da SEDUC, tá bem? Obrigada, pessoal. Obrigado, Bianca. Obrigada. Muito bem, acho que agora ficou bem claro aí o tema, né? Bom, nós vamos avançar aqui, né? Vou voltar aqui para o computador aqui. Não, nós vamos chamar mais uma aqui para o computador, né? Para falar um pouquinho aí sobre o apoio presencial, depois dessa aula aqui com a Bianca, né? É legal ver na prática, assim, né? É isso, Quem né? sabe faz ao vivo, né? Agora Muito a bom. gente vai chamar Poli, né? A Poli, né? Poli. Poli também vai mostrar aqui pra gente, né, as mudanças que o secretário comentou inicialmente a respeito do apoio presencial, né? E aí ela vai comentar um pouquinho pra gente, vai mostrar também aqui ao vivo, né? Vamos mostrar ao vivo. Mostrar como é que é a navegação, a nova experiência de navegação aí, para fazer esses registros aí. Então é com você aí, Poli. É isso mesmo, gente. Como o secretário já comentou, né, mais cedo, o instrumento de apoio presencial é algo muito importante, né, para esse ano. A gente quer aprofundar e a gente quer ter dados sobre isso. Eu vou pedir para passar pelo próximo slide antes de eu mostrar a navegação, por gentileza. O que é, gente, esse formulário? Já existia, né, a portaria no ano passado, que foi lançada falando sobre o instrumento de apoio presencial em sala de aula. O que nós fizemos foi nada mais do que digitalizar esse instrumento de apoio presencial para ficar mais fácil para todos os trios gestor, né, para os gestores fazerem essa observação. Então, ele tem os mesmos objetivos pedagógicos, os mesmos campos de observação que já tinha no antigo instrumento que foi lançado no ano passado, porém, ele é mais direto, mais rápido e prático de ser preenchido. Ele pode ser feito, como o secretário falou, né, pelo celular, tablet, computador. O importante dali é que tem um histórico de fácil consulta, então depois, mesmo que eu seja um gestor que não tenha feito aquele apoio, eu posso consultar esse histórico de apoios anteriores e a gente tem o mesmo login na sede. Como que vocês vão fazer? Tá aqui para vocês, né, nesse slide, o link do apoio presencial. Ele já está funcionando, então vou pedir que depois vocês experimentem aí, quem for gestor. É só entrar e aí acessar com o mesmo login que vocês acessam a sede. Passa, por favor, para o próximo slide. Obrigada. Ele está disponível a partir de hoje e quem vai ter acesso, gente, a esse instrumento como perfil de gestor?
o diretor escolar, diretor de escola, o vice-diretor ali, o COI, o coordenador de gestão pedagógica. Esses são o trio gestor que vão ter acesso a esse instrumento e que vão poder se dividir para conseguir fazer aí esse apoio presencial em sala de aula para os professores. O que muda, gente? Antes, né, o vice-diretor não tinha acesso, agora ele vai ter. E com isso eu também mudo um pouquinho a meta. A gente está agora com um desafio aí com esse instrumento que é mais prático, rápido e de se fazer uma meta de 5 apoios por semana. Então, o ideal é que o trio gestor consiga se organizar e se dividir para que, enquanto unidade escolar, consiga prestar 5 apoios presenciais por semana. O acompanhamento, gente, desse vai ter ali, vou mostrar aonde que o gestor vê, aonde acompanha, mas isso também vai gerar um painel dentro do Super BI. Esse painel ainda está em desenvolvimento, ele vai estar disponível para vocês a partir de semana que vem, mas a ideia é que tanto os gestores quanto a própria DE, né, o supervisor, o dirigente, consiga acompanhar também as metas. E aí tem um ponto importante, o secretário trouxe mais cedo que quer trazer, né, o supervisor mais próximo da escola, que ele vai ter ali alguns indicadores sobre responsabilidade dele e o apoio presencial vai ser um desses indicadores. Então, vai ser responsabilidade do supervisor acompanhar junto com o seu setor de escolas, como que está indo o andamento, o acompanhamento da execução aí, da realização do ciclo de apoio presencial em sala de aula. E qual é a coordenadora, né, a pasta, a coordenação que vai estar responsável por esses indicadores é a subsecretaria. Então, a gente aqui, enquanto Coped, está ajudando a implementar, mas depois a subsecretaria vai fazer a gestão disso junto aos supervisores. Bom, gente, vou fazer aqui a navegação com vocês e aí depois eu falo dos outros pontos. Tá aparecendo minha tela, gente, para vocês? Agora tá. Então, pronto. Aqui eu tomei a liberdade de entrar aqui com o usuário, a Ana Paula. Estou entrando enquanto diretor. Quando você entra, aparece essa tela. O primeiro passo aqui é vir no apoio presencial em sala. E aqui vai aparecer para vocês um painel com um resumo de como que está o ciclo de apoio na escola. Aqui nessa escola, a gente tem aqui são 58 professores, então a gente tem aqui a listagem com todos os 58, estão dividindo de 10 em 10 por aba. Aqui você tem um resuminho de quais ciclos que estão atrasados, quais que estão em andamento, quais que ainda não começou e quais que já tiveram seu ciclo concluído. Ao clicar nesses botõezinhos aqui, né, nesse resumo dos status, você faz uma filtragem para poder acompanhar quem são os professores que estão com o ciclo atrasado, o ciclo em andamento. Então, vou entrar aqui um que está como não iniciado para a gente fazer rapidamente. Aqui eu tenho a lista de todos os docentes que ainda não começaram. Quantos apoios, né? Eles não têm nenhum, está aqui aguardando o início, o feedback também ainda não foi agendado. E aqui em ações eu tenho responder o formulário de apoio. Clicando em responder, eu seleciono aqui tenho o nome, né, confirmando de qual docente que eu estou fazendo, a data do dia de hoje, isso é um ponto muito importante. Existe uma trava no sistema onde eu consigo preencher o formulário somente do dia. O que é isso? A ideia é que você consiga fazer, né, faça a observação e ali, enquanto tudo está fresquinho, ou até mesmo na própria sala de aula ali pelo celular, você consiga preencher o instrumento de apoio. Depois selecione aqui qual componente curricular que você está acompanhando. Então, aqui, por exemplo, educação financeira e qual turma que ele está também acontecendo. Então, aqui, ó, primeira série do turno. Próximo, clico aqui, vai para... Opa, não foi, agora foi. Clico aqui, vai aparecer o formulário. O formulário quanto ao aspecto pedagógico, como você acredita que o docente cumpriu os campos de observação abaixo? Avalie de acordo com a legenda. A legenda tem oportunidade de melhoria, atingiu as expectativas ou superou as expectativas. Para cada uma, né, dessa legendinha aqui, você vai avaliar em 5 pontos. São aqueles mesmos 5 campos de observação que já tinha no instrumento anterior. O que a gente fez aqui?
transformou os campos de observação em perguntas fechadas, para que vocês consigam preencher de forma objetiva. Então, o primeiro deles é: o professor conseguiu desenvolver o conteúdo de modo que a maior parte dos alunos participaram da aula? Então, aqui a gente está avaliando a participação do aluno em sala de aula. Vou colocar aqui, ó, superou as expectativas. Depois, o professor utilizou metodologias ativas para promover o melhor aprendizado? Talvez não, foi uma aula muito expositiva, então pode melhorar. O professor conseguiu gerenciar bem o tempo para desenvolver a sequência didática, atividades e tirar dúvidas? Então, aqui estamos falando de gestão de tempo. Não deu tempo. Clico aqui. Depois, o conteúdo foi apresentado de maneira bem organizada, objetiva e eficiente? Foi sim. Então, aqui o gestor vai passar por todas essas perguntas. E aqui depois, o clima na sala de aula foi de colaboração, respeito mútuo e favorável ao aprendizado? Pronto, preenchi. Foi os 5 pontos, 5 campos. Depois aparece aqui um campo de observação para o gestor colocar texto livre. Então, vou colocar aqui texto livre só para a gente poder passar adiante. Mas aqui ele coloca observações do tipo: e a aula poderia ser mais engajante, poderia utilizar mais metodologias ativas. Então, tá aqui o texto livre. Vou colocar texto livre aqui rapidinho, gente, porque meu tempo está acabando. E aí, aqui, a data prevista para o feedback. Vocês podem selecionar a data que vocês preveem que vão fazer esse feedback com o professor, esse momento de feedback. O ideal é que esse feedback não demore, que ele seja de, no máximo, 1 semana. E aí, gente... Opa, coloquei aqui, deixa eu voltar. Deixa eu copiar daqui para a gente poder fazer rapidamente. Não foi, gente, vou ter que escrever mesmo. Só um minutinho. Pronto. Texto livre para observações. Foi. Clico aqui em salvar. Não foi não, gente. Não repara que eu digitei tudo errado. Mas é isso. O Ctrl V não vai. Não tá indo com meus... Tá, vou colocar aqui só pra gente ir, tá, gente? Não façam isso na vida real. Lembrando que aqui, então, pus pra salvar. Tem que chegar em 100. Gente. Em 100. Vai. Isso. Ainda tem tempo para preencher mais. Nossa, gente, hoje eu fiz outros testes e tinha ido. Olha, tá indo algum probleminha aqui. Vamos lá, gente, ó. Só pra gente ir rapidinho, porque meu tempo aqui, ó, tá andando. Lá, foi. Foi. Salvou as observações. Bom, clicando aqui em andamento, então, gente, tem todos os ciclos que foram abertos. Vou pegar aqui o da Maria de Fátima para a gente ver. Clicando aqui, eu tenho qual que foi a disciplina que a gente fez, qual foi a turma, como que ela foi avaliada nos critérios, tem aqui a legendinha, né, para lembrar. O que foi escrito em observações? Esse aqui foi o que eu escrevi muito bem, as observações. E aí, no momento que você fizer o feedback, o ideal é que você possa adicionar aqui o que foi combinado com o professor. Lembrando que o feedback é olho no olho, aquele momento, né, que sempre tem que ser uma conversa. E aí vocês podem escrever aqui o que vocês têm, quais foram os combinados que gestor e professor fizeram para as próximas semanas. Então, aqui, gente, a ideia é que vocês escrevam um combinado por linha. Então, aqui eu já escrevi 2 combinados, já tinha escrito anteriormente. Deixa eu escrever outro aqui. Realizar atividades engajantes. Adiciono aqui. Eu posso excluir ou eu incluo novos, concluo o ciclo de apoio. Então, aqui... pela parte do gestor, está concluída, ainda vai estar aqui em andamento, porque falta o professor fazer a parte dele. Quando o gestor coloca aqui em concluir, esse ciclo vai para a visibilidade do professor, que é essa mesma página,
quando ele vem aqui, aparece para ele. Então, você tem um ciclo de apoio em andamento. Está aqui quais foram os próximos passos combinados. Então, está aqui tudo que o gestor combinou ali no momento do feedback. O professor vem aqui, coloca concluir, e aí, pronto, o ciclo vai estar completo, vai vir aqui para ele, ó, no histórico, e depois ele pode gerar um relatório em PDF para consultar como que foi, que foram os combinados, qual foi a avaliação. E aí, quando a gente vem aqui em atualizar, o ciclo vai estar aqui depois. Não quis atualizar minha tela aqui, agora foi. A gente vai estar aqui depois em concluído o da Maria de Fátima. É isso, gente, o ciclo de apoio. Voltando para a apresentação, né? Lembrando que o feedback é o momento olho no olho e que o professor precisa também concluir esse ciclo de apoio para aparecer. Um outro lembrete que me correu agora é que ali em atrasados vai estar sempre atrasado após a data em que o gestor indicou que ele faria o feedback. Então, se eu fiz o feedback, por exemplo, falei que ia fazer hoje e eu não fiz hoje, ele vai entrar ali no campo de atrasados. E se o professor não conclui, passando a data também fica ali em atrasados. É uma fácil percepção ali para vocês saberem o que está faltando. É isso, gente. A navegação ela é muito simples. No boletim dessa semana da SUB, a gente vai mandar para vocês o mesmo link, vai mandar também um tutorial explicando como fazer a navegação. Esse tutorial também vai estar disponível no acervo digital aqui do CMCP. E é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Polly. Polly, como disponibilizou hoje, né, no perfil do diretor, né, mas já tem alguns dirigentes mencionando que não está disponível no perfil do dirigente a visualização dele, né, dessa atualização. Ainda não, gente. Vai estar disponível somente no perfil do trio gestor mesmo. O dirigente ele vai ter um painel do Super BI que ele vai acompanhar. A gente vai passar esse painel com vocês no encontro de dirigentes de semana que vem. Então não se preocupem, a gente vai mostrar tudo. Um ponto importante, a gente vai atualizar a portaria também, porque a portaria falava sobre do menu, tá em outro lugar, então a gente vai atualizar a portaria para estar o link atualizado, para estar o trio gestor e também as novas metas de acompanhamento semanal, tá bom? Beleza, Polly. Isso, gente. Muito obrigado. Muito bem. Bom, a gente podemos avançar agora para a próxima pauta aí, né? Nós vamos convidar agora para a próxima pauta para falar um pouquinho sobre o Multiplica, né? E a rede Nefap. Isso. Nossa querida Dani querida. Multiplica. Dani querida, nossa querida coordenadora da EFAP. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto super estrela quando eu venho para cá. Eu sei que está bombando aí o chat, já vi várias perguntas que dá para a gente responder, mas antes da gente responder, e eu tenho um pouquinho de tempo para falar com vocês, eu vou ser um pouquinho mais objetiva. Então, vou pedir para o pessoal passar a produção, soltar os slides. A gente tem 2 temas importantes para falar hoje, tá? Multiplica, quando a gente fala de hashtag professor e hashtag diretores, depois a gente vai falar sobre a rede Nefap, que alguns de vocês já estão cientes, a gente está divulgando e a gente vai precisar massificar essa divulgação agora com o retorno das aulas. Então, para ser muito objetiva, vamos falar um pouquinho sobre o programa, né, sobre o cronograma desse programa. O PEC Multiplica, a gente liberou, né, fizeram um processo seletivo, a gente liberou a convocação, e aí teve declínio de alguns assumiram diretoria de escola, enfim. Então, amanhã, a gente lançou uma nova chamada, que o pessoal tem até hoje, às 23h59, para fazer adesão, tem que entrar lá no site, lá na sede, e fazer a adesão. E daí, para aquelas vagas remanescentes, amanhã nós vamos colocar uma nova listagem com os aprovados. Lembrando, pessoal, que a vaga para a PEC Multiplica, ela segue o edital de seleção, né? Então, como que ele funciona? Tem muita dúvida a respeito disso e a gente tem recebido muitas dúvidas no nosso chatzinho. Não aqui na live, no nosso chat do WhatsApp. A gente tem lá, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 10º colocados em química, por exemplo. E a gente está distribuindo as vagas de acordo com as diretorias de ensino, de acordo com a classificação. Também tem uma divisão, se esse PEC trabalha dentro da DE com aquele mesmo componente ou com componente diferenciado. Então, eu sempre vou priorizar
as primeiras colocações. Só que passou da segunda, não atendeu, foi para a terceira, não atendeu, eu vou pulando. Então, segue exatamente a classificação, a orientação que está no edital, tá bom? Então, amanhã a gente solta a última lista. Para a PEC não foi indicação, foi processo seletivo, portanto, quem não participou do processo seletivo para a PEC não tem como ser indicado pelo dirigente, pelo supervisor, pelo SEC, não é possível, tem que fazer parte do processo seletivo pela lisura do processo, tá ok? Isso para a PEC multiplica. Para professor multiplicador, vou pedir para que você coloque de novo na tela, produção, por favor. A gente liberou até ontem à noite para alocação da turma. O que é alocação da turma? O PEC multiplica foi lá, se inscreveu, fez o processo seletivo, foi aprovado, foi selecionado, e aí ele teria que fazer essa alocação de turma quinta e sexta. Em virtude do problema de alocação de turma que nós tivemos na sede, nós estendemos o prazo até ontem. Mas nós ficamos sábado e domingo de plantão atendendo aos diversos professores que enviavam dúvidas dizendo que não tinha como alocar porque o horário da sua aula não estava alocado na sede. Logo, se eu não tenho horário de aula alocado, eu também não consigo alocar a aula do Multiplica. Faz sentido? Claro. Então, o que nós fizemos? E muitos também declinaram. Quando eu me inscrevi para o processo, para o Multiplica, eu ainda estava na escola, agora eu assumi um outro desafio. Eu estou como coordenadora, eu estou como diretora, eu estou como vice-diretora, eu estou como PEC. Acontece, está tudo bem. Então, nós temos 400 e poucas vagas, quase 500 vagas remanescentes, que nós vamos lançar a partir... Hoje já está no site, se você for olhar lá, acabou de ser lançado no site, e eu preciso da ajuda de vocês para essa divulgação, e a alocação de turma começa a partir de amanhã. Em concomitância a isso, eu tenho a assinatura do contrato do professor multiplicador que já fez a alocação de turma. Tá confuso, né? Deixa eu simplificar aqui então. Amanhã, alocação dos professores multiplicadores remanescentes, segunda chamada. Então tem amanhã e depois de amanhã para fazer a alocação de turma lá na sede. Os professores que já alocaram precisam fazer a assinatura do contrato. Por que assinatura de contrato, gente? Porque esses professores multiplicadores recebem por essa hora atividade para além da carga horária. Então, eu preciso que eles assinem esse contrato. Não vai ter desconto de ISS para essa jornada, a gente já resolveu. O sistema de pagamento já passou por uma reformulação também para que a gente não tenha os mesmos problemas que tivemos na jornada anterior. Mas eu preciso desse contrato assinado porque eu só posso convocar os professores multiplicadores para participarem da formação presencial, que será em Águas de Lindóia, vai ser um evento lindo que a gente está preparando para vocês, a partir da assinatura desse contrato. Portanto, não percam prazo. Produção, solta mais uma vez o cronograma do Ressegue Professores na tela. Vocês vão receber essa apresentação, certo? Então, fiquem tranquilos. Pode passar para o próximo slide? Lembrando que para o cursista, volta só umzinho, gente. Começa dia 28 de fevereiro a inscrição para o professor cursista. 28 de fevereiro a 7 de março. Sem a ajuda da divulgação de vocês de forma massificada, a gente não consegue chegar a todos os professores da nossa rede. Nossa rede é gigantesca. Então, a ajuda de vocês é de extrema importância para que a gente alcance a todos os professores. Ok? Pode passar para o próximo? Eu não vou colocar o vídeo para rodar, mas como vocês vão receber essa apresentação, aqui tem um vídeo com passo a passo de como eu aloco as turmas dentro da sede. É um vídeo super explicativo, interativo, super fácil. O Roger, que é o nosso embaixador do Multiplica, foi professor multiplicador de História, inclusive, ele veio até Fábio para a gente gravar esse tutorial. Tá super fácil. O vídeo vai com vocês para a apresentação. Pode passar para o próximo, por favor? Vamos falar então do Ressegue Diretores. A plaquinha já subiu ali que estão comendo meu tempo. Vou falar bem rapidinho. Amanhã a gente vai começar a formação dos supervisores e embaixadores. A EFAP está toda preparada, vai ser um evento lindo para receber os nossos supervisores e embaixadores do Multiplica. E no dia 21 e 22, a formação presencial dos diretores multiplicadores lá na EFAP. Também vai ser um evento lindíssimo, nós vamos gravar, vamos fotografar e vamos disponibilizar para vocês acompanharem posteriormente. O que eu preciso da ajuda de vocês? Diretor cursista, inscrições começam no dia 22 de fevereiro e vão até o dia 4 de março. Nós temos a possibilidade de atender até 3.000 cursistas, né? 3.000 diretores cursistas. Mas a nossa meta, ela
é de 1.500 diretores cursistas. Portanto, a ajuda de vocês é de extrema importância, tá? E o início da formação para o diretor cursista começa no dia 12 de março, totalmente online. Pode passar para o próximo slide? Eu queria muito passar para vocês esse vídeo, mas eu não vou conseguir, porque já me apitaram aqui que estão me expulsando. Não. Acabei de Eu só tô chegar. te dando um recado. Tô brincando, gente. Então, vamos lá. Aqui tem um vídeo, que é um vídeo de convocação dos cursistas para o hashtag diretores. Então, é um vídeo que o Roger explica, fala onde vai ser essa inscrição, onde que ele vai fazer, como que ele vai fazer, e principalmente falando das datas e da importância dessa formação entre pares. Pensa assim, ó, quando a gente tem uma boa prática na rede, às vezes essa boa prática fica no máximo ali na diretoria de ensino, porque a gente não tem contato com toda a rede. E o Multiplica, ele prioriza exatamente isso. A premissa do Multiplica é a rede formando a rede. Então, é um par formando o outro. Quando eu falo de um diretor formando outro, dizendo assim, como que você conseguiu engajar a sua equipe pedagógica para para aceitar e receber bem o feedback do apoio presencial em sala de aula? Ah, eu tive uma resistência na minha escola, mas eu adotei essa estratégia, super funcionou. Então, são as boas práticas divulgadas para a rede. E é isso que a gente precisa. Então, por favor, divulguem nas redes de vocês, nos grupos de WhatsApp, nos grupos das escolas. Conto com vocês para essa divulgação e esse vídeo também vai na apresentação para eles, tá? Eu tenho 2 minutos para falar sobre um assunto que não é um Multiplica, mas de igual forma é extremamente importante. Inclusive, uma das perguntas era, vocês vão disponibilizar esse material para a formação dos professores que não estiverem no Multiplica? Lembrando que o hashtag professores tem uma projeção, se a gente conseguir preencher todas as vagas dos professores multiplicadores, de atender até 40 mil professores. Considerando que temos 160 mil professores em sala de aula hoje na nossa rede, é um número muito considerável, né? E a previsão para o segundo semestre é aumentar ainda mais, e já aproveito o ensejo que o Daniel vai entrar daqui a pouco, para dizer que para a próxima jornada nós vamos ter hashtag professores, Multiplica hashtag professores, para a educação profissional. Eu tinha tanta coisa para falar, tinha que falar do itinerário, tinha que falar um monte de coisa. Daqui a 15 dias. 15 dias você volta. Vocês Você vai entenderam, né? voltar. Com Mas tá certeza. tudo bem. Ó, vamos lá. Então, sim, a gente continua tendo a TPC, que é a formação em serviço dentro da escola. São 2 ATPCs semanais para aqueles professores que não fazem parte do Multiplica. Para quem faz parte do Multiplica, ele recebe a formação DEFAP nos seus 2 horários de ATPCs, então ele não precisa fazer a TPC na escola. Para aqueles que não estão no Multiplica, a gente tem a TPC, continua sendo fornecida pela EFAP dentro do AVA. Qual é a novidade agora? É a rede NEFAP. É o professor que está em sala de aula, ele pode gravar, escolhe uma aula dentro do material digital, dentro do material que ele utiliza, grava essa aula e manda para a gente orientações, instruções, como fazer, o link de onde colocar, como que eu salvo isso em que rede, como que eu coloco esse link, enfim, tudo, inclusive como eu posiciono a câmera, como me posiciono em frente à câmera, como que eu faço para não ter ruído, todas essas orientações básicas da gravação de vídeo que a gente teve que fazer na marra durante a pandemia, vocês vão receber através dessa leitura de QR Code, desse link, e então você pode fazer essa gravação e manda para a gente. Nós vamos fazer a curadoria desse conteúdo, editar, deixar tudo bonitinho, tirar os ruídos que porventura tiverem, colocar o Saiba Mais, colocar a interatividade e vamos subir na nossa plataforma. O que eu quero dizer com isso? Eu aumento gigantescamente, não sei se existe essa palavra, gigantescamente, se não existe, acabei de inventar, gente, de maneira proporcional ao que a gente tem de tamanho de rede. O que significa dizer que eu aumento as possibilidades para oferecimento de formação dentro daquilo que a gente já utiliza no dia a dia da sala de aula, que é o que a gente precisa. Então, é todo o suporte sobre metodologia ativa, sobre gestão de sala de aula e sobre o próprio conteúdo. Sem contar que é uma forma da gente valorizar o nosso professor. Porque é ele que já está fazendo aquilo todos os dias, que conhece aquele material, que conhece a dificuldade e que sabe como que faz para transpor essa dificuldade através de metodologias, que vai estar falando para vocês, para toda a rede. Então, é a rede formando a rede também, a rede NEFAP. Então, por favor, divulguem, compartilhem, e aí a gente começa já
a apresentar para o próximo bimestre, porque as ATP6 desse primeiro bimestre praticamente já estão preparadas, gravadas, bonitinhas e disponibilizadas para vocês lá no Ava da EFAP, tá bom? Eu vi que tem algumas perguntas ainda, então o pessoal vai me mandar, eu vou preparar quase que uma FAQ, na próxima reunião que a gente tiver, no nosso próximo encontro, eu trago tudo mastigadinho para vocês. Eu queria estar aqui mais tempo? Queria. Mas eles querem deixar? Não querem? Mentira, gente. Eu tô indo pro meu colega também trazer novas informações para vocês, tá bom? De Dani para Dani. Obrigada, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigada. Muito bom, hein? Obrigada. Bom, tivemos aí a Dani com algumas orientações aqui a respeito da TPC, a respeito do professor multiplica. Não, pode ir ver. E agora nós vamos também com Dani El. Né? E aí? Pois é, Seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Tudo bom, Pri? Bem-vindo. Gente, eu sei que a gente já está nos acréscimos aqui, já na prorrogação da nossa live, que atrasou um pouquinho, mas eu vou ser bem rápido, tá? Porque muitos de vocês já estão em constante contato comigo e com a minha equipe lá da educação profissional. Eu só queria que vocês se atentassem a esse slide que tem uma listinha de questões que precisam ser equacionadas nesses primeiros dias de aula. Então, por favor, garantam que todos esses 7 pontos aqui estão sendo tratados nesses primeiros dias da implementação do técnico. Então, eu e o time temos acompanhado bastante como é que está essa implementação e ainda temos visto problemas nessas frentes. Primeiro, no acesso ao AVA do técnico. Já eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do AVA, mas a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem específico, onde os professores do técnico conseguem baixar, inclusive avaliar, os materiais digitais da educação profissional, que também, assim como na COPED, eles são aula a aula. A gente tem material lá para todos os cursos técnicos, todos os 9 cursos técnicos, para todos os componentes curriculares de cada um desses itinerários. Então, é importante que os professores novos e também coordenadores pedagógicos, eventualmente os PECs, que serão escolhidos como pontos focais da educação profissional, se familiarizem com o ambiente virtual de aprendizagem. Os supervisores líderes de educação profissional estão cansados de ouvir falar desse AVA, vou até mostrar a carinha dele para vocês já. E aí, acessando o AVA, os professores conseguem baixar o material digital que a gente preparou. Então, conseguem baixar e estudar esse material, usar esse material, garantir que ele está pronto para ser utilizado na sala de aula com os estudantes quando chegar a hora de dar o seu componente curricular. Além disso, a gente tem aqui, em parceria com a minha quase xará Dani, que estava aqui antes, as formações que nós preparamos para os profissionais que foram contratados como professores do técnico. Essas formações, elas estão já no Ava EFAP. Então, a gente já mandou comunicações sobre como os professores devem acessar o Ava EFAP. Vocês vão receber todos os diretores escolares, todos os professores que já têm aulas atribuídas no técnico vão receber um e-mail de novo com informações sobre como conectar lá no Ava EFAP. Você precisa colocar o seu CPF. É bem simples o acesso ao Ava EFAP, mas essas formações também estão em vídeos no YouTube que a gente divulgou para os supervisores de líderes de educação profissional, para os professores, em várias ocasiões aqui nas lives que nós fizemos com as pessoas envolvidas com a educação profissional. Um outro ponto que é fundamental é a abertura do contrato dos novos professores. A gente está com uma percentual de aulas atribuídas super alto, 98% das aulas do técnico já foram atribuídas, quase todos os professores já estão em sala de aula, mas o sistema não está refletindo isso. Então, o sistema na quinta-feira passada estava mostrando ainda só 86% das aulas atribuídas. Por quê? Porque vários professores que foram atribuídos, eles desistiram por um motivo ou outro, né? E aí as escolas já tinham selecionado um professor novo, mas ainda não tinham cumprido todo o processo necessário da atribuição manual para isso ser refletido no sistema. Então a gente conversou com as diretorias de ensino para ver qual era o saldo de aulas e aí chegamos nesse número de 98% das aulas atribuídas. Então é importantíssimo
Assim que definir o professor que vai substituir, fazer a abertura do contrato desses professores, quer dizer, fazer lá o exame médico, abertura do contrato desses professores, cadastrar os professores lá no sistema, no sistema em que a gente cadastra os profissionais novos que estão entrando na rede, e aí passa um dia e aí ele aparece lá na sede para associação das aulas. E aí é só quando acontece essa associação das aulas que a gente vê aqui no sistema. E aí a gente não consegue dar acesso para esses professores no ambiente virtual de aprendizagem antes que eles estejam no sistema. Então, esse processo precisa ser super prioritário, ele é super urgente, então as escolas têm que estar de olho nele para substituir o professor e para colocar os professores ou do cadastro emergencial ou da lista da Fundação Getúlio Vargas, que ainda tem professores disponíveis, tá? Então, por favor, dirigentes e supervisores, cuidem para que as suas escolas façam esse processo com a maior rapidez possível, porque se não aparece para a gente no sistema, a gente tem um monte de implicações, como o professor não conseguir acessar lá o AVA. Além disso, a gente também visitando as escolas está percebendo que começo de ano letivo, às vezes os computadores ainda não estão preparados para as aulas, né? Os professores ainda não ligaram os computadores, fizeram as atualizações, prepararam o laboratório de informática, ou prepararam os carrinhos dos laptops. Gente, é fundamental para a educação profissional que esses equipamentos estejam preparados. Para os cursos de TI, o uso do computador é para praticamente todas as aulas, né? E para os cursos que não são de TI, também tem um uso muito grande dos computadores, por conta do ambiente virtual de aprendizagem, por conta das atividades que os professores precisam usar. Então, por favor, como está ali no quinto item do slide, preparem os ambientes, garantam que os professores estão preparando os ambientes antes do começo da primeira aula. Não pode deixar isso para depois. Para as escolas que recebem o técnico, é importante priorizar a educação profissional no uso dos computadores, porque, diferentemente de várias outras componentes curriculares, a gente tem o uso do computador em quase todas as aulas. Além disso, tem todo um trabalho de acolhimento para os alunos, né? A gente deve estar, em alguns casos aqui, nessa semana, tendo as primeiras aulas do técnico, ou na semana passada eu visitei muitas escolas, a frequência ainda estava baixa, então você vai ver a maioria dos alunos vindo de fato com regularidade nessa semana. Então esse é o momento de fazer um acolhimento 2.0 dos estudantes, explicar para eles o conteúdo dos cursos. Os professores do técnico precisam estar empoderados e bem equipados para fazer esse trabalho. E a partir de amanhã começa também a atribuição de aulas do Projeto de Apoio ao Estudante do Ensino Técnico, o PAET. A gente mandou bastante informação sobre o PAET no material de planejamento para vocês. Tem uma resolução 70, que saiu no final de 2023, que explica o papel do PAET. As escolas vão ter aí o prazo de 3 semanas para poder escolher quem é esse professor. É um projeto como o ProATEC, né, que você atribui horas entre 15 e 25 horas. Então, fundamental que as escolas fiquem de olho e escolham esse profissional. É um profissional para cada eixo tecnológico, então algumas escolas podem ter mais de um, tá bom? Então esses são os principais recados. Se a gente passar um pouquinho mais adiante nos slides, vocês vão ver algumas informações que nós já compartilhamos antes, né? Que é aqui o como acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Então, por enquanto, os professores do técnico, eles entram lá nesse link, colocam o seu e-mail, o e-mail que foi cadastrado no processo seletivo da FGV ou que está cadastrado na sede, colocam como login, como senha, e aí eles conseguem acessar, só muda a senha, depois eles conseguem acessar o AVA. Esse acesso é provisório. Assim que todas as aulas estiverem atribuídas no sistema, nós vamos dar o acesso pelo CMSP. Então, o professor entra pelo CMSP e aí no CMSP ele vai ter lá onde tem aqueles loginhos do Matific, da Alura, do Khan Academy, vai ter lá o da educação profissional, ele clica na educação profissional e vai direto para o AVA, não precisa nem fazer login de novo. Só que isso vai acontecer ao longo dessa semana, por isso a gente precisa garantir que os contratos estão todos assinados e todos os professores estão no sistema para que vocês possam fazer a associação de aulas para eles, tá? Enquanto isso não acontece, esse é o formato de acesso, esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Importante garantir que os professores do técnico estão conseguindo acessar.
Eu tenho visto, inclusive, muitas diretorias de ensino fazendo oficinas com os professores do técnico. Reúne todos os professores do técnico, explica para eles passo a passo do que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, a Débora, lá de São Carlos, me mostrou fotos do que ela fez com a equipe dela. A gente viu também em outras diretorias de ensino do interior e da região metropolitana. Então, é uma ótima prática. Eu estimulo vocês a aproveitar essa primeira semana aqui e fazer essas oficinas. Tá legal? Então, no próximo slide, vocês veem só um pouquinho da carinha, né, desse AVA. Lá, vocês estão vendo aqui na tela, puxa, como que funciona o login. Aí depois, na tela seguinte, no próximo slide, a gente consegue ver como é que o que ele acessa, o que ele vê quando ele entra lá no nosso AVA. Ele clica ali, por exemplo, na árvore de materiais, aí na próxima tela vai ter a lista de todos os componentes curriculares daquele curso, os componentes que aquele professor está apto a dar, que ele foi contratado para dar. E ali, na coluna de download, ele consegue baixar cada uma das aulas, inclusive depois avaliar se essas aulas estão legais, o que precisa melhorar, se tem algum erro, se tem alguma alteração a ser feita, tá bom? Nos próximos slides, vocês conseguem ver até um pouquinho, não vou passar pela estrutura dos materiais, já passou o nosso tempo, a gente só, vocês vendo aqui um pouquinho da carinha do material, tá ficando muito legal, a gente tem recebido muitos elogios de como o material graficamente é bonito, né? Tem vários diagramas, é muito visual. Vocês estão vendo aqui um esquema visual do curso de enfermagem. No próximo slide tem, por exemplo, a descrição de uma atividade do curso de agronegócio, né? Falando da simulação de internet das coisas. Então, aproveitem para também explorar esse material, vocês dirigentes, os supervisores, eventualmente os PECs também. Ainda nessa semana, vocês vão conseguir acessar o ambiente virtual de aprendizagem diretamente com o login de vocês. Então, vocês conseguem entrar lá pelo CMSP, vai ter lá o link da educação profissional, vocês clicam e vão direto para o AVA, vão conseguir ver esses materiais, explorar eles e tal. Então, e por fim, última coisa que eu queria pedir para vocês é que estimulassem os professores a verem a live que nós fizemos, que está na tela aí, depois vocês vão receber esse material, a live que nós fizemos no dia 9 de fevereiro, dia do meu aniversário, inclusive. Passei meu aniversário aqui fazendo live 8h30 da manhã. A gente fez essa live véspera de carnaval ainda. A gente fez essa live que teve aí já uns 35 mil acessos, explicando direitinho, nos detalhes, como é que é o material digital do técnico, como é que acessa lá no ambiente virtual de aprendizagem, quais são todas as opções, quais são as atividades que os estudantes podem fazer no ambiente virtual de aprendizagem. Esse não é o lugar para a gente entrar nesse nível de detalhe, mas nessa live de mais ou menos 1h30, vocês conseguem ver eles pormenorizados. Falei rápido porque a gente tem pouco tempo. Obrigado, Daniel. Foi muito bom, né? E aí, já aproveitando ainda aqui do que você falou, que tem pouco tempo, né? Acho que acabou o nosso tempo, né? Nosso tempo agora. Quero agradecer o Daniel e todos que passaram por aqui, né? Falando de recomposição, orientação de estudo, multiplica, nova resolução dos PECs, né? E a atualização que tivemos agora do ensino profissionalizante. Obrigado, gente. A gente pode se despedir aqui, né? Obrigado, Priscila. Obrigada, Fábio. Obrigada, Daniel. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima.